no computador, mas enfim. Agora começou a gravar. Começou a gravar pra vocês também, né? Tá. Sim, tudo certo. Tá, o João tinha feito uma pergunta só ali, se tu chegou a É ver. pura curiosidade. Você conheceu o grupo por causa do João Paulo Alan Teixeira ou nada a ver assim, só achou no YouTube do nada? João, não. Só foi realmente por pesquisar no YouTube. Eu estava fazendo Tá. umas leituras anteriores de Dworkin, era levando os direitos a sério. E aí eu estava querendo encontrar resumos no YouTube, porque facilita às vezes a nossa Hum. compreensão da obra, né? E aí, entre os vídeos que eu encontrava no YouTube a respeito de discussão de Dworkin, eu vi o de vocês, o grupo em si, e cliquei por curiosidade, assim. E me chamou a atenção porque eram vídeos recentes. Vídeos postados há uma semana, há um mês. Eu falei, oxe, é um grupo que está em atividade, né? E aí Tá. eu comecei a acompanhar, Ah, tá. entendeu? É que Aí, enfim. o professor João Paulo, ele é muito amigo da Raquel. Eles direto estão publicando artigo junto, obra coletiva. Acho que só no primeiro ano da pandemia eles soltaram uns 3 livros, assim, uma coisa assim. Eu, Inclusive, ele fez parte da minha banca de defesa do TCC. A Raquel teve uns perrengues, teve que chamar algum substituto. Ele falou com ele e na hora ele aceitou. Então, achei que tinha alguma coisa a ver, alguma coisa assim. eu achei que era por causa do evento até, na real. O evento que a gente fez ano passado, o seminário. Que daí tinham professores e pesquisadores realmente grandes. Mas agora eu tô me sentindo famosa, eu vou deixar tu começar É bom o... saber qual algoritmo tá funcionando pra gente, né? Então, tô mais feliz ainda. Eu vou Mas, enfim. continuar a apagar aqueles... Como é que chama aqueles ads do Google lá? Que horror. Tá, vamos... Se não tivesse dinheiro pra isso, eu pagaria. Ah, vamos começar então, agora já são 10h15, já tá bem tarde, na verdade. Então eu vou deixar a palavra contigo, Renato. Não sei se tu tem PowerPoint, eu acho que tá dando para apresentar por aí também. Mas se for só oralmente, perfeito também, tá? É isso aí, tá? Já tá gravando. Qualquer coisa vocês me avisam. Eu vou continuar por aqui. Ok, obrigado, Bárbara. Então, vamos hoje dar início ao nono capítulo do Working, né, sobre as leis. A modalidade de apresentação vai ser a mesma que a gente está acostumado aqui, de ficar batendo papo aqui mesmo de uma maneira oral. E posteriormente a apresentação pode ficar à vontade para corrigir, né, com a mesma dinâmica que a gente está acostumado aqui. O capítulo 9, que Dworkin traz no livro Império do Direito, é a respeito das leis, né? Só que as leis no sentido do objeto do que ele mais vai criticar, porque nesse capítulo ele vai falar sobre o modo de interpretar as leis, né? E as leis nada mais é do que esse objeto que vai estar sob análise do, dos juízes, né? E antes de iniciar esse capítulo, só queria introduzir alguns conceitos que eu achei bem interessante de falar sobre as leis em si, né? Se a gente for partir para entender a conceitualização de uma lei de uma maneira bem geral, a gente vai entender que leis são expressões da vontade do legislador. É uma maneira que é muito conhecida de um conceito de lei, de entender que são expressões da vontade do legislador. Bentham, inclusive, ele costumava conceituar as leis como um conjunto de signos declarativos de vontade. Então, sempre está ligado ao conceito de leis, à vontade, a expressão de um legislador, aquela ideia de que está ali escrito na lei o que é que o legislador queria se expressar. E aí, Dworkin, nesse capítulo, ele bate muito em cima desse conceito. Será que, de fato, a lei é uma expressão de vontade do legislador? Através de uma leitura da lei, nós conseguimos entender o que é que o legislador realmente queria passar? Ou através de um estudo mais profundo do legislador ou dos legisladores, né? Que isso aí é um assunto que eu vou bater de outra problemática que Dworkin levanta. Será que a gente consegue realmente ter acesso a todos os objetivos reais que a lei está querendo passar, que o legislador está querendo passar em cima da lei?
O capítulo 9 ele passa em cima de uma lei que foi promulgada em 1973, que é as leis de espécies ameaçadas, né? E que o Congresso dos Estados Unidos, os membros autorizaram o fato dos órgãos e departamentos do governo terem cuidado a respeito de construções, de barragens, etc., para não pôr em risco animais que estão com perigo de entrarem em extinção, que espécies ameaçadas por conta de infraestruturas, de construções, etc. E aí foi aprovado em 1973 esse projeto, essa lei, que fala que dá uma ordem aos governos de, nas suas ações autorizadas e executadas, se caso vê que vai fazer algum perigo às espécies ameaçadas, que eles cessem com essas construções. Só que a lei ela é um pouco confusa, porque ela fala a respeito de obras financiadas e executadas. Aí você chega a se questionar de executada até que ponto? Desde o início? E se a obra já estiver quase acabando, que foi o caso das barragens da administração do Vale do Tennessee, ou do Tennessee, não sei como é que se pronuncia, mas nesse caso as barragens que foram gastos milhões já estavam acabando. E aí gerou muita discussão a respeito se pode ser aplicado ou não essa lei nesse caso, e queriam interpretar como os senadores que fizeram parte da construção da lei iriam julgar esse caso posteriormente à sua criação, né? Que inclusive está em análise Smith, que é uma senadora que Dworkin fala muito sobre ela nesse capítulo. E aí, basicamente, Dworkin vai entrar agora na parte interpretativa. Pelas leituras anteriores do Common Law e da integridade, a gente sabe que Dworkin ele apresentou para a gente Hércules. Ele costuma sempre trazer Hércules em seus livros. E que Hércules tem um método interpretativo com base na integridade, que a gente já está familiarizado. Que nada mais é do que uma forma de interpretar baseado na dinâmica jurídica daquela comunidade de princípios, que é uma forma interpretativa construtiva de aplicar as normas na sua melhor luz, através de uma interpretação construtiva, de uma interpretação construtiva com base nas decisões anteriores, com base nos princípios daquela sociedade, etc. Só que bem no início do livro, antes de Dworkin, Dworkin não fala simplesmente que Hércules ele entende como a mais ideal a interpretação com base na integridade. Ele vai trazer várias objeções para a gente ter realmente a convicção que a forma mais correta de se interpretar com base nos interesses de uma comunidade de princípios é uma interpretação com base na integridade. Então, a objeção que ele traz a esse argumento, que para ele é a forma mais correta de interpretar, que Hércules ele adota para ele, é a da intenção do locutor. Se ele fala que, se é entendido que as leis são expressões da vontade do legislador, Dworkin fala, tá certo, então vamos fazer esse teste. Vamos tentar interpretar as leis com base nas intenções do legislador. Será que é possível? E aí, ele fala que, inclusive, os juízes norte-americanos eles costumam fazer essas análises de acordo com a vontade do legislador, através dos debates que esses legisladores tiveram durante a construção desses projetos até se formar a lei, e através dos relatórios de comissões, os juízes eles conseguem ter um acesso ao pensamento dos legisladores, certo? E esse conjunto de pensamentos que eles conseguem ter acesso através dos debates que eles fazem, a forma que eles se expressam, etc., dos relatórios da comissão, eles nomeiam esse conjunto de ideias dos legisladores de história legislativa, em que cada juiz eles devem acessar caso haja uma dúvida na interpretação da lei.
há dúvida, então vamos saber o que eles disseram, etc. Eles chamam isso de história legislativa, com a maneira de se basear. E aí Dworkin, ele divide essa história legislativa em duas partes. Ele fala que essa história legislativa, a partir do pensamento do legislador que ele expressou, essa expressão consegue fazer com que o juiz consiga ter uma interpretação verdadeira do que eles escreveram, dali que eles participaram ali. E uma outra observação é que Dworkin fala que através dessas expressões, através desses pensamentos, dessas manifestações, declarações vindas desses membros de um congresso, por exemplo, desses legisladores, se tem uma formação do estado, o estado mental deles. E que, porventura, cria-se um estado de espírito onde subentende-se que todos os membros que fizeram parte de uma criação de uma lei, eles têm o mesmo estado de espírito, eles pensam da mesma forma, eles têm as mesmas ideias, as mesmas convicções, e a partir disso, Dworkin fala que a interpretação passa a ser uma interpretação comunicativa. Porque para você ter acesso, então, ao real interesse de um legislador a respeito da criação de uma lei, basta acompanhar os seus debates, os relatórios que ele fez parte, e ter acesso ao estado de espírito dele, e aí já está tudo certo. A gente já entendeu o real objetivo do legislador e a gente consegue interpretar a lei. Só que para isso, para Dworkin, é uma coisa absurda, certo? Porque vai entrar em várias complicações a respeito dessa interpretação conversacional, comunicativa. Porque Dworkin fala que as pessoas, elas pensam, expressam os seus pensamentos, só que ao mesmo tempo elas não são livres para conseguir expressar aquilo que está falando, aquilo que pensa. Elas não estão livres para expressar aquilo que estão pensando. E também aquilo que você expressa e a forma que você interpreta aquilo que é expressado, uma coisa que está muito ligado à real compreensão também é o tempo que aquilo é feito e a forma que ele realmente quis, de fato, expressar. Porque às vezes você fala de uma maneira diferente do que você está pensando. Isso gera uma ambiguidade. Então, Dworkin fala que é uma ambiguidade em cima de uma ambiguidade. Porque no momento que o juiz está interpretando a lei e ele se depara com a confusão de interpretação, exemplo, nesse caso das leis de espécies ameaçadas, que ele fala obras executadas. Tá, mas obras executadas desde o início ou no final, ele está perante uma dúvida. Pode acontecer dele acessar o estado de espírito dos membros que fizeram parte dessa lei e se deparar com outras ambiguidades. De Smith, que é uma senadora que ela fez parte desse projeto, fez parte dessa criação de lei, ela pode ter expressado algo diferente da sua verdadeira intenção. E aí ele sai de uma ambiguidade para ir para outra ambiguidade. E muitas vezes os juízes eles tentam interpretar o espírito, o estado de espírito de legisladores, tentando se favorecer. É uma interpretação muito particular e algo muito incerto, certo? Então, Dworkin chega à conclusão que Hércules ele não pode levar em consideração na interpretação as intenções do legislador. Ele deve levar em consideração, ele leva em consideração algo que vem muito antes da criação da lei de espécies ameaçadas, que vem muito antes, que é levar em consideração a integridade, a comunidade. Então, ele não vai levar em consideração o que se passa individualmente na cabeça de cada legislador, mas vai levar em consideração a dinâmica jurídica da comunidade, que é algo que vem acontecendo o tempo todo e muito antes dessa criação da lei. Então, a forma correta de Hércules interpretar é a forma levando em consideração a integridade. Pois bem, posteriormente a isso, ele vai nos apresentar Hermes, que é outro personagem criado por Dworkin, e que Hermes, ele, assim como Hércules, ele vai levar em consideração a integridade, ou seja, a forma interpretativa de acordo com a comunidade de princípios que tem decisões precedentes que devem ser levadas em consideração para se manter uma coerência
de acordo com a forma que a comunidade de princípios eles esperam que os legisladores ajam, com uma certa coerência, com a integridade. Só que Hermes, além de levar em consideração a integridade, ele também vai levar em consideração os interesses dos legisladores, certo? Quando Hermes agora ele vai estar nessa função de se preocupar com duas coisas, ele começa a se questionar a respeito dos interesses dos legisladores. Porque ele vai fazer 3 perguntas. Qual do grupo de pessoas que estão envolvidas na criação de lei a gente deve considerar como pessoas que a gente deve ter acesso ao que eles de fato estavam pensando? Será que apenas os legisladores, os membros do Congresso? E o presidente, que ele vota e que transforma o projeto em lei, a gente deve também levar em consideração o que ele está pensando? E as pessoas, a população que tem os seus representantes e que pedem para eles votarem daquela forma, a gente também tem que entender o que eles estão pensando, sabe? E aí ele começa a colocar várias pessoas que fazem, de fato, parte da criação de uma norma, além dos legisladores. Ele fala assim, a gente tem que pensar na intenção deles. Então a gente tem que pensar em todos, né? E se essas intenções, quais são os métodos mais essenciais que a gente consegue utilizar para ter acesso a seus pensamentos, às suas vontades? E se essas vontades dessas diferentes pessoas elas se contradizerem, como é que a gente vai escolher entre eles a melhor intenção? Será que pela representação daquele legislador que, para os demais, eles consideram como aquele legislador que merece estar em uma posição que deve se levar em consideração o que ele está pensando, de uma forma de representação, ou a gente deve levar em consideração a opinião da maioria, para conseguir entender, de fato, a verdadeira intenção dos legisladores, para saber entender o significado das leis que eles estão fazendo. E aí, Dworkin, primeiro, ele faz essa primeira crítica de que existem vários legisladores, existem várias pessoas para a gente acessar o estado de espírito deles, o estado da mente, saber o que eles estavam pensando, ou seja, é uma coisa praticamente impossível. E, se fosse possível ainda que fosse, existe uma confusão a respeito do que eles estão realmente pensando, porque Dworkin traz 2 perspectivas. O interesse, que é as esperanças, que é a verdadeira vontade, ou uma vontade viciada, e existem as expectativas, que são 2 coisas presentes na cabeça do legislador, que pode se contradizer e pode ter absolutamente nada a ver a vontade do legislador e aquilo que ele está fazendo na lei. Por exemplo, Smith, que é uma senadora, que ela votou a favor das leis das espécies ameaçadas, ela poderia muito bem ter votado nessa lei porque ela sabe que as pessoas que ela representa na sociedade queriam que ela votasse dessa forma. E ela poderia não concordar, ela poderia achar essa lei completamente tula. Mas ela pensa, eita, as pessoas que eu represento, eles gostariam que eu votasse dessa forma. Existe também a possibilidade dela tentar fazer o gosto de partidos políticos. Existe possibilidade dela votar apenas para se enriquecer. E que, na verdade, não tem nada a ver com a opinião dela, se ela é realmente a favor ou não, que se preserve as espécies ameaçadas. Então, existe a esperança de Smith nessa situação, que eu acabei de citar, situações egoístas ou situações que pensam apenas na vontade das pessoas que ela representa. Nessa situação, nesse contexto, ela queria, com certeza, que a lei fosse aplicada na maneira mais restrita possível. Na maneira mais restrita, exemplo, na lei do espécies ameaçadas, que fala sobre para ter cautela nas ações autorizadas, financiadas e executadas, ela ia querer que fosse aplicada essa lei nesse caso, se nem
executada fosse, ou tivesse bem no início, seria aplicada de uma maneira bem restrita, porque ela, de fato, ela autorizou a lei, mas ela não concorda com aquilo. E aí, como seria Hermes tendo acesso ao estado de espírito dela, às ideias, opiniões dela, sabendo que pode muitas vezes contradizer o voto dela? E também existem as expectativas, que de fato, mesmo ela tendo esses interesses, alguns egoístas, de querer votar apenas para se enriquecer ou para fazer gostos de outros partidos políticos, ou votar apenas pensando nas pessoas que ela está representando, a esperança é que a lei seja aplicada da maneira mais restrita, mas a expectativa é que ela seja aplicada de acordo com a forma que ela está escrita, na forma integral. Daí temos uma confusão entre o que ela espera, a vontade dela, o que ela realmente quer, e como ela acha que a lei vai ser aplicada de fato. O resumo da história é que, se você tentar entender a interpretação por meio de várias pessoas que estão ali fazendo parte do conjunto da criação de uma lei, você vai se deparar com várias confusões, porque mesmo você acessando, você não vai ter a certeza se aquela pessoa realmente votou, se ela com a verdadeira intenção que aquela lei fosse aplicada da forma que foi escrita. E aí Tolkien fala, pensando nessa perspectiva de tentar entender o que o legislador estava querendo passar na construção de uma lei, acessando o seu estado de espírito, acessando as suas intenções, as suas verdadeiras vontades. Se acontecer algum caso das leis que ele votou durante toda a sua trajetória política se contradizerem entre si, não vai ter problema algum dele de Smith, ora ela ter votado em uma lei que proíba como é que eu posso dizer, obras iniciadas, executadas. Ela pode proibir que uma obra seja continuada para se preservar espécies ameaçadas. Em contrapartida, posteriormente a isso, ela pode votar em outra lei que autorize a continuação de uma barragem. Pode acontecer, porque não é coerente e nem se espera que seja coerente votos e manifestações de um legislador onde só se leva em consideração os seus interesses, as suas vontades e as suas expectativas, porque pode variar. As vontades podem ser manipuladas por vários fatores. Ora ela pode estar de um lado, ora ela pode estar de um outro, entende? É uma coisa completamente certa. Inclusive, João e Bárbara, se vocês viram essa parte que eu falei agora, é uma maneira que eu interpretei, não sei se é exatamente correta, mas se vocês quiserem dar uma observação exatamente disso que eu falei agora, pode ficar à vontade depois da minha apresentação. E afinal de contas, Dawkins fala, essas formas de interpretar as leis de acordo com as vontades, com as verdadeiras vontades e intenções, é muito problemática. Deve-se pensar em outra forma de se pensar, outro método interpretativo que seja mais exato, que dependente dele pensar de uma forma, dele ter um interesse próprio, ou dele querer fazer os gostos das pessoas que ele é o representante, etc, etc, vai se manter ali uma integridade, algo que não pode ser incoerente, independente dos gostos. E aí Tolkien ele traz a perspectiva de convicções. Não deve ser levado em consideração os verdadeiros interesses, as esperanças, as expectativas dos legisladores, porque aí a gente pode entrar em várias questões do legislador pensar em algo, querer algo e votar em outro, fazer algo e fazer outra coisa. A gente deve levar em consideração as convicções. As convicções nada mais é do que como o legislador entende que a política e a justiça vão agir em determinada situação. As convicções estão presentes
na prática judiciária de uma maneira em que se leva em consideração como vai agir a política e a justiça, e não prevalecendo os interesses, as esperanças do legislador. Inclusive, as convicções dos legisladores podem bater muito de frente, pode ser completamente contrário dos interesses e esperanças deles. As convicções é algo mais certo. As convicções, exemplo, eu vou fazer essa diferenciação que vai ficar mais claro. Os interesses, como eu falei no início, de um legislador, a gente vai ter acesso ao que eles pensavam, ao que eles debatiam, aos relatórios das comissões. Essas são formas de ter acesso aos interesses. Até acesso às convicções, a gente vai conseguir ter acesso às convicções a partir dos votos que eles fizeram. E votos, inclusive, dentro de uma legislação, e votos, inclusive, que não necessariamente está ligado com o caso que está sendo avaliado. Votos de casos diversos. Para saber como a justiça e a política daquela prática legislativa, elas entendem como a política e a justiça deve ser aplicada em diversas situações para conseguir encontrar uma certa repetição, digamos assim, uma certa coerência, e a partir dessa coerência a gente entender como uma convicção. Algo que não pode entrar em contradição. E aí Dworkin vai chegar a uma conclusão que tanto faz, levando-se em consideração na interpretação de esperanças e expectativas, se os votos de Smith, que é a senadora, ela votou em uma lei que falava uma coisa, outra ela votava em uma lei que se contradizia com a lei que ela tinha votado anteriormente. Quando se fala de convicções, isso não pode acontecer, porque convicções está de acordo com a prática legislativa daquela comunidade de princípios. Então não pode fazer com que essas convicções se contradizem, porque elas dependem de uma continuação daquele pensamento de justiça e de política. Então, se entende, inclusive, de convicções como um conjunto coerente de princípios, um conjunto coerente de políticas de princípios, que mais se adequam a uma comunidade de princípios. Porque se a gente parar de avaliar o pensamento individual, os interesses e as esperanças, e passar a analisar apenas as convicções que vêm de uma prática legislativa coerente de princípios que mais se adequam à comunidade de princípios, a gente vai conseguir ter uma interpretação mais consolidada, que não é viciada, que não vai se deixar levar por meios de uma interpretação voltada para beneficiar um partido ou um voto em prol de se enriquecer. Não, vai ser votações reais voltadas apenas para satisfazer aquela comunidade de princípios, sabe? E aí Dworkin traz esse avanço. Não deve se focar apenas nos interesses. Deve focar nas convicções. E a partir disso, Dworkin ele faz agora uma análise em cima dessas convicções. Existem as convicções individuais de cada legislador, ou seja, a forma que eles votaram. E existe um método de entender as convicções deles. Existem dois caminhos que Dworkin pode levar, que Hermes pode levar em consideração na forma de convicções. O primeiro a gente deve levar em consideração individualmente cada convicção de cada legislador e pegar esse conjunto de convicções e tornar em uma convicção institucional global, geral, e aí saber quais são as convicções daquela comunidade de princípios e que devem ser levadas em consideração na hora de se julgar um caso.
ou a gente deve percorrer outro caminho, mais rápido e prático, que é, ter acesso não à cabeça dos legisladores para saber as suas... Não a cabeça, as atitudes dos legisladores para saber quais são as suas convicções, mas da história da própria legislatura. E através da história da própria legislatura, daquela legislação que faz parte daquela comunidade, a gente consegue ter acesso às convicções delas. As atitudes que elas costumam tomar frente a vários casos diversos, como eles colocam a justiça e a política para resolver esses problemas, e através desse histórico próprio da legislatura, ou seja, o conjunto onde fazem parte vários legisladores, a gente consegue ter acesso às convicções da legislação daquela comunidade de princípios, ao invés de analisar individualmente cada legislador. Aí ele traz essa ideia da gente fazer por outro caminho, que é analisar o histórico da legislação para saber quais foram as decisões antecedentes, precedentes, para saber como eles aplicavam as suas decisões, com base em quê, e aí tem um conjunto de convicções. Ou seja, a convicção vem de uma prática continuada, legislativa, de coerência de princípios, que mais se adequa à comunidade de princípios. E para um juiz interpretar com base nessas convicções, ele tem que ser coerente em uma decisão de uma lei, a mesma decisão, a mesma convicção. Ele tem que aplicar essa convicção na decisão de outra lei, na decisão de outra lei. Não pode ser diferente. Agora, se você analisar as intenções, que são as esperanças de um legislador que, para ele, leva em consideração não o que ele realmente pensa como justiça e política, mas como ele quer fazer os gostos de partidos políticos próximos ricos e que ele quer se beneficiar com isso, o juiz que tentar interpretar ele vai cair em uma cilada. Porque não vai ter acesso aos verdadeiros interesses daquela lei. Ele vai ter acesso aos interesses pessoais daquele legislador e que para ele pouco importa, só vai prejudicar, porque é um caminho de interpretação errada. Sabe? Tem que ser baseado em convicções, ou seja, independente dos interesses, das esperanças, das expectativas, existe uma dinâmica jurídica, e essa dinâmica jurídica que tem que ser levada em consideração, e não os interesses de um legislador, dos legisladores. Porque para a gente ter acesso ao que cada um pensava, a gente tem que pegar todo o campo, o grupo, enfim. Então, a moral da história é que Hermes ele não vai levar em consideração os interesses do legislador, as expectativas, as verdadeiras vontades, porque elas podem ter vários caminhos, pode se viciar. Ele vai levar em consideração as convicções. As convicções está dentro da integridade, né? Porque as convicções nada mais é do que são as práticas judiciárias que podem ser entendidas como conjunto de princípios, conjunto de práticas jurídicas, políticas, que mais satisfazem as necessidades. Então não deve ser levado em consideração a cabeça dos legisladores, mas sim a prática daquela legislação. Bom, eu concluí. Não sei se eu deixei escapar alguma coisa, mas eu vou agora abrir para quem está participando, falar, enfim, também aos leitores, acho que João também chegou a ler o capítulo, etc. Me corrijam, por favor, se eu falei alguma besteira, entende? De Hércules, de alguma forma, de algum conceito. Eu, para conseguir entender esse capítulo, eu tive que ler várias vezes, passei a semana toda lendo esse capítulo. E às vezes é difícil entender. Às vezes é difícil entender a intenção de Dworkin, de ler as esperanças, as expectativas dele, do que ele quer passar para a gente. Mas é isso aí. Vamos lá, vai, João. Fale. Já tá com a mão levantada. Eu achei que tu ia falar primeiro, mas deixa eu só Eu posso colocar o falar. livro aqui.
Não, tranquilo. A gente só quer que a gente volte. Daí a gente... Vamos do Desculpa, começo. travou aqui. Só quero que volte. Do começo, vamos do Ah, tá. começo. Cortou bem essa palavra. O que eu acho que é importante para entender, não só esse capítulo, mas o jeito como o Dworkin argumenta no Império do Direito, é que além de... Vamos dizer, eu acho que talvez o primeiro livro realmente abrangente do Dworkin, que ele vai de cabo a rabo argumentar a favor de várias teses e uma tese grande. Antes eram só coleções de artigos. É como ele costuma argumentar a favor de alguma tese. O Dworkin, ele vai sempre fazer duas coisas, e isso acho que ele até deixa um pouco mais explícito no capítulo anterior, quando ele fala de elaborações acadêmicas e de elaborações práticas das teses, né? Uma coisa que ele vai sempre procurar fazer até porque o tipo de fazer teoria do direito para o Dworkin, vamos dizer, a tese metateórica dele sobre a teoria do direito, é que fazer teoria do direito é um exercício interpretativo, é um exercício interpretação construtiva, queira ou saiba o teórico do direito ou não disso. A gente pode conversar sobre a plausibilidade desse tipo de coisa, mas eu acho que, sei lá, eu vou deixar esse tópico de lado por enquanto, porque senão eu vou passar meia hora aqui. Mas o ponto é que o que ele vai costumar fazer é procurar identificar em posições, não só nas posições acadêmicas, mas na prática jurídica de uma maneira geral, na cultura jurídica ocidental, e aqui eu estou falando principalmente da cultura jurídica norte-americana e na cultura jurídica britânica, mas daria para incluir o Brasil tranquilamente aqui, discutir, por exemplo, no caso desse capítulo, da interpretação legislativa, interpretação estatutória, mas não sei se seria uma boa tradução, muito literal, talvez. Procurar, o que ele está discutindo aqui é a posição ortodoxa sobre o que é interpretar uma lei, que seria a ideia de interpretar a vontade do legislador, né? De interpretar a intenção dele. E uma coisa que o Dworkin vai fazer, de forma geral, ele vai pegar ele vai procurar identificar essa tese ortodoxa, tanto na retórica judicial quanto no contexto acadêmico, e vai procurar tentar reconstruir ela de uma forma interpretativa, porque até aqui ele já está partindo do pressuposto de que lá no capítulo 1 e no capítulo 2 ele conseguiu estabelecer que uma teoria do direito é uma teoria inevitavelmente interpretativa. Então, esse é um ponto importante, porque o que ele vai fazer aqui é reconstruir essa teoria da interpretação legislativa como uma teoria interpretativa da interpretação. É meio redundante, mas é uma teoria interpretativa da legislação que tem como tese central a ideia de que interpretar uma dada lei, como é o caso qual que é o nome? O Estatuto das Espécimes Ameaçadas, né, do caso TVA. Interpretar uma dada lei é uma função de determinar a intenção do legislador. E aí a problemática que o Dworkin vai colocar... Certo, ele fez isso aí. A problemática ou melhor, eu vou antes vou dar um certo passo para trás. O que o Dworkin vai procurar fazer é, argumentar contra essa tese, e dois, procurar mostrar como a interpretação não ortodoxa que ele vai fazer, que vamos dizer, vai tirar do centro da interpretação das leis a ideia de intenção do legislador, se adequa e justifica melhor as nossas práticas jurídicas à luz do direito como integridade, principalmente da integridade adjudicativa, integridade jurisdicional, falando. É aquela divisão que ele faz entre integridade legislativa e integridade jurisdicional ou adjudicativa. Ele vai procurar mostrar que essa concepção dele da interpretação das leis se adequa e justifica melhor a prática jurídica como um todo. Ele vai começar, como o Renato tinha falado,
procurando mostrar quais são vamos dizer, as dificuldades filosóficas da gente argumentar em favor dessa tese que ele chama da tese do significado do falante, speaker's meaning, né? Que são basicamente 4 pontos, né? Se a gente está falando que interpretar uma lei é uma função de determinar a intenção do legislador, como o Renato tinha falado, primeiro a gente vai ter que identificar quem conta como legislador. Sei lá, é a legislatura que existia na época que foi criada a lei? São todos ou são só os que votaram favoráveis à lei, por exemplo? O presidente que sancionou a lei, ele conta como legislador, ou melhor, a intenção desse presidente deve contar. A população que debateu, por exemplo, a população civil que debateu em favor da lei, a intenção dessa população deve contar, etc. Então, todas essas pessoas, a gente tem um problema que, antes da gente poder sequer defender essa tese e aplicar ela enquanto uma teoria prática da interpretação jurídica, ou melhor, da interpretação legislativa, a gente tem que responder essa questão, porque diferentes conjuntos de legisladores, nesse sentido mais específico de legisladores, vão resultar em resultados práticos diferentes. Então, não é uma questão meramente acadêmica, uma questão meramente filosófica sobre quem conta como legislador. Isso tem implicações práticas importantes. Depois ele vai, inclusive, levantar mais 3 perguntas, e uma delas ele vai deixar de lado, por alguma razão. Eu acho que é porque, na terceira problemática, eu acho que ele já levantou motivos suficientes para a gente rejeitar essa teoria. Mas, Tá, enfim, pera, só... não citou ainda quem tá. Porque essa parte das perguntas é da página 315 do original, né? Do inglês. Aquela. Peraí. Isso, Quais pessoas 315 e comecinho da 316. é antes da sessão sobre o significado do falante. Isso. Tá, Tá. né? Exatamente. Tá. Ele vai levantar a primeira pergunta. Deixa eu até pegar só para não... A pergunta de quem deve contar como legislador. Tá, passado isso, a gente tem que responder como que a gente vai descobrir quais são as intenções do legislador, a partir de que método, ou seja, o que é e como que eu acesso a intenção do legislador, se a gente está falando aqui de estados mentais, se a gente está falando de estados mentais, de quais estados mentais. E passar dessa dificuldade, ou esse desafio que o defensor dessa teoria tem que dar uma resposta, a gente vai ter que falar sobre como combinar essas diferentes intenções, porque a gente está falando de um corpo legislativo, em que diversas pessoas, mesmo que a gente possa assumir, por exemplo, como o Dworkin vai assumir, para o bem do argumento, de que devem contar, e é uma resposta plausível, que devem contar como os legisladores, para esse fim de interpretação, só o corpo legislativo que votou favoravelmente a essa lei, ainda vai ser o caso que, muito provavelmente, diferentes legisladores, dentro desse bloco favorável, têm opiniões divergentes sobre como essa lei deve ser interpretada, ou para que essa lei existe. E passada essa dificuldade, ou seja, de como a gente vai combinar essas diferentes essas opiniões conflitantes, ainda tem outra dificuldade que ele já menciona no capítulo 2, que é onde ele já vai discutir essa ideia de intenção do autor, que é, ok, a gente conseguiu dizer que interpretar uma lei é determinar dentro do conjunto de legisladores que a gente conseguiu determinar que desculpa, me atrapalhei. Interpretar uma lei é uma função de determinar os estados mentais em um tempo T que um grupo de legisladores que votaram favoravelmente essa lei estavam tendo quando eles aprovaram essa lei. Esses estados mentais devem refletir a intenção deles. Essas são basicamente as 4 dificuldades que um defensor da teoria da intenção do legislador vai ter que
dar algum tipo de resposta se a teoria dele quer ser uma teoria funcional e quer ser uma teoria filosoficamente defensável, né? Mas eu acho que seria essa, vamos dizer, são os pressupostos para a gente entender como que o Dworkin vai trabalhar no decorrer do capítulo, né? Porque aí vai ser uma Inclusive, questão dele elaborar sobre cada uma dessas dificuldades, né? inclusive antes dele começar a fazer isso, ele deixa uma coisa bem clara, que é o método que essas pessoas que acreditam, né, que são adeptas dessa teoria, é o método que a gente já conversou antes, por isso que ele não vai entrar tanto naquele método da conversacional, não lembro como é que tá traduzido, né? Então ele já fala que eles vão usar aquele modelo de comunicação. Isso, E isso aí é bem importante mesmo. Porque o que a gente está falando aqui, desculpa só ter te cortado, a gente está falando de interpretação conversacional, quando a gente está falando da teoria da intenção do autor, ou intenção do legislador, no caso de lei, né? A gente não está falando, como a gente estaria falando no direito, na integridade jurisdicional, de uma interpretação construtiva. A gente está falando de uma interpretação que procura determinar estados mentais e que, portanto, também tem uma certa pretensão de neutralidade, né? o que é engraçado, se a gente parar para pensar, é que ele fala que o Hermes, que vai utilizar esse método, ele é uma pessoa que vai tentar interpretar o direito como integridade também, né? O que é estranho, tipo, à primeira vista, e na verdade a segunda e a terceira e a quarta vista também para mim foi um pouco estranho de tentar entender como é que o Dworkin faz essa separação de um juiz que acredita que o direito deve ser interpretado como a partir de uma teoria do direito como integridade, mesmo assim é um juiz que vai interpretar a partir da interpretação não, da interpretação conversacional, as leis. Isso que é engraçado, porque ele vai dividir os capítulos, por isso que é common law, as leis e a Constituição, como se ele tivesse que vencer em todos esses modelos de interpretação para mostrar, olha, esse modelo de interpretação que as pessoas dizem que existe na nossa prática, por exemplo, do fato de que os juízes olham, e eles efetivamente dizem que olham para como o legislador queria, o que ele quis dizer com a lei, né? Tipo, e ele diz, e que eu acho que é uma questão interessante desse capítulo é que, tá, de fato, as pessoas até podem falar isso às vezes, que tá interpretando uma lei de acordo com o que o que os legisladores queriam, mas isso inevitavelmente colapsa em tomar visões particulares de moralidade política. Isso que a gente, tipo, é mais ou menos, pelo menos que eu entendi, que de qualquer modo a gente vai estar fazendo isso. Então, se é para fazer isso igual, não se é para fazer isso, né, porque isso inevitavelmente acontece, a gente tem uma teoria que melhor faria isso a partir de uma questão de princípio, uma questão de interpretar o direito como integridade, que é o direito como integridade, de fato, né? Porque eu tenho uma dificuldade em entender, na verdade, esse começo, e por isso que eu pedi para do começo, porque eu não sei se ele assume que as pessoas, quando falam que vão interpretar como o legislador quis, elas estão entendendo a partir de uma perspectiva, sei lá, teórica específica, porque eu sei que existe, né, gente que defende a interpretação da intenção do legislador, só que ele não trabalha com ela e ele já começa o capítulo falando de novo que ele vai ver a partir de uma interpretação construtiva. Então é um problema para mim, porque eu não sei, diferente das outras teorias que a gente trabalhou antes, por exemplo, o pragmatismo e o convencionalismo, eu conheço essas teorias, pelo menos por cima, e a gente já sabe onde os equívocos do working com essas teorias estão. Esse capítulo para mim é um problema só por causa disso. Tipo, eu até consigo entender ele a partir da interpretação construtiva que o Dworkin fez, mas eu tenho uma dificuldade em acessar se esse capítulo ele realmente, sei lá, se a gente tivesse com alguém aqui que, se ela tivesse um Dworkiniano e alguém que defende essa teoria de fato, não era possível fornecer algum tipo de argumentos contra o jeito que o Dworkin está colocando essa teoria da intenção do legislador, sabe? Então, enfim, esse é o meu maior problema no começo, então eu não sei o que vocês entenderam, se quando ele passa, ele já disse, tipo, quando ele quer dizer, vou interpretar a partir do que esse Hermes ele já vai estar numa perspectiva do direito como integridade, apesar de utilizar a interpretação conversacional, que é um problema estranho para mim.
a gente ignora, então, aquelas outras as teorias reais que falam sobre isso, que inclusive são teorias acadêmicas que falam sobre isso, né? Tipo, não é só uma teoria que, sei lá, que existe na prática, digamos assim, a gente teria que formular ela. Não, elas existem, elas estão formuladas já. Então eu não sei como, se a gente interpreta, tipo, tá, vamos interpretar a parte e deixar quieto. Eu acho que é o que a gente vai ter que fazer, porque eu não conheço as teorias, e seguir assim, mas eu não consigo ainda compreender como fragmentar um juiz Hermes, um juiz que entende o direito como integridade, mas utiliza a interpretação conversacional. Então tá, eu tenho esse problema com essa parte das leis. Mas a gente pode seguir, tá? Eu só parei nessa parte. E, e daí a segunda dúvida que eu já falei, né? Do, se de qualquer maneira a gente colapsa no, no Hércules, ou uma boa visão colapsa no Hércules, tipo, se a gente quer realmente fazer uma boa interpretação do que os juízes estão fazendo, vai ser um Hércules, não um Hermes, ou se eles efetivamente, sei lá, fazem, isso acontece, o Dworkin consegue dizer, não, mas isso, as pessoas efetivamente fazem isso na prática, só que isso é ruim e a gente deveria deixar de fazer isso. Entendem? Não sei qual é o caso. Victor, por favor. Eu não aguento mais falar. Eu tô me sentindo louca já, assim. É, eu pensei bastante sobre as coisas que você falou também durante a apresentação, e eu tive duas impressões. A primeira é que ele está apresentando quase que um espantalho da teoria que ele parece atacar, porque existem várias teorias de interpretação. Ele sempre faz isso, por isso que é muito difícil de. Existem muitas teorias, e todas elas apresentam critérios bem específicos, tipo, apresentar conforme, sei lá, debates escritos, apresentar conforme o legislador, quem é? É os criadores da Constituição. Eles têm respostas, e me parece que o Dworkin ele usa os casos mais patológicos, mais extremos, como se fossem regra geral. Tipo, e se alguém tiver por interesse, mas tem 100 legisladores, se 10 agirem por interesse e 90 não, você não consegue ver, por exemplo, todos debateram veículos, mas queriam falar só de carros. Estavam falando sobre carros. Então, me parece que ele apresenta uma visão muito, muito, muito esquisita das posições que ele ataca, e que ele tenta substituir elas por coisas igualmente problemáticas, que é substituir a noção de intenção e vontade por convicções, falando, mas é na prática, mas intenções também são extraídas da prática, ninguém lê a mente da pessoa para ver o que ela está pensando. Você vê o que ela pratica, o que ela debate, o que ela fala, e você induz a partir disso o que ela está pensando. Então, eu achei esquisito. Eu não tive tempo para ler o texto, que eu descobri o grupo ontem, mas pela apresentação eu já muitas coisas que parecem ser muito problemáticas que ele não lida de forma satisfatória, eu acho. O João me tocou num ponto mais cedo que a gente tinha que falar, inclusive, João, eu acho que esse é o momento também, se você quiser, é que o Dworkin faz uma separação entre expectativas, como é que é? Hopes, expectations, esperanças, expectativas, esperanças e convicções, né? E tu disse que a gente deveria dar uma ênfase também nessas. E aquelas. Qual é aquelas counterfactual? O quê mesmo? Você também mencionou. Enfim, Raciocínios contrafactuais? isso, só para explicar essa diferença entre as quatro, eu sei que o Renato já Uhum. falou e o Renato pode contribuir de novo agora, só para a gente separar cada uma delas, porque eu acho que a gente acabou falando, por exemplo, interesses muitas vezes, e uma coisa interessante que tu mencionou lá no chat, e eu vou pegar aqui, a gente usa o chat um do outro como nota mental, às vezes, né, que a gente está conversando, mas tu falou, cadê? É que a gente, o Dworkin considera esperanças, expectativas e convicções como candidatos de intenções legisladoras. Mas ele Isso. não usa exatamente a palavra interesses. Ele usa interesses, a palavra interesses, mas não, interesses não é um dos candidatos a intenções legisladoras, né? Então é isso que a gente mais ou menos fica. Então vamos começar. Sim. Não sei, tu tinha uma Só um... desculpa, né? Não, eu só queria antes só voltar num ponto que era aquilo que tu tinha falado sobre o Hermes ser um juiz que aceita o direito como integridade, mas que ainda aceita também a teoria da intenção do legislador, né? Esse é um ponto meio confuso, mas pelo que eu entendi, a ideia seria que se a gente, vamos dizer, se o modelo de interpretação legislativa correto, o mais correto, fosse o do Hermes, a gente teria uma teoria do direito como integridade, que seria uma teoria que não se aplicaria ao direito como um todo, mas que ainda seria, sim, a teoria
mais adequada, se a gente comprasse esse pacote incompleto, por assim dizer. Dentro dessa teoria, a ideia seria que igual, vamos dizer, retomando aquela distinção que ele faz entre o direito como integridade e as outras teorias como o convencionalismo e o pragmatismo, seria uma teoria que seria, vamos dizer, interpretativa all the way down, né, até o final, e um que seria uma teoria interpretativa, que é, ou seja, uma teoria que procura fazer uma interpretação construtiva do direito, mas que requer do juiz que ele não faça uma interpretação construtiva do direito na hora de aplicar o direito, né? E esse seria o caso aqui, eu acho. A ideia seria que a interpretação do direito que melhor se adequa e mostra ele na sua melhor luz é uma que mostra e que requer do juiz, na interpretação das leis, que ele interprete ela procurando determinar qual era a intenção do legislador, seja qual for o candidato para a intenção que a gente queira usar, né? Mas essa seria a ideia do juiz Hermes, pelo que eu entendi. Tá, mas agora voltando só para a distinção que ele faz entre esperanças e expectativas. Não, perdão, só um último ponto que eu acho que vai ser importante para a gente entender isso. Esse ponto é importante a gente entender que a teoria que a gente está falando aqui de intenção do legislador continua sendo uma teoria interpretativa, e isso significa que vai fazer que em certos momentos a resposta sobre qual candidato de intenção a gente vai usar, o que deve contar como quais estados mentais devem contar como a intenção de um legislador, também vamos dizer, vão depender de o que mostra a prática jurídica em sua melhor luz. Por exemplo, isso está lá na página 319, se não me engano, quando ele está discutindo ainda quem deveria ser considerado o legislador. Mas ele tem um comentário que coloca, por exemplo, que a resposta que o Hermes vai dar para a questão de quais pensamentos ou quais estados mentais deveriam contar como parte do processo legislativo vai depender das convicções políticas do Hermes sobre o que eu deveria guiar os nossos legisladores nessa hora, por exemplo. Então, por exemplo, essas convicções políticas podem refletir uma teoria da interpretação jurídica que não leve em conta, como a intenção do legislador, o fato de que ele foi influenciado a votar de uma maneira X porque ele teve um lobby enorme da NRA ou qualquer coisa assim, por exemplo. Enfim, é só esse ponto para entender esse aspecto interpretativo da teoria da intenção do legislador que a gente está tratando aqui. Enfim, o Dworkin vai dar de barato a ideia de que a gente pode considerar como legislador o corpo legislativo que votou favoravelmente pela lei aqui, que me parece razoável para quando a gente está falando de interpretação de estatutos e não da Constituição. Se isso reflete alguma teoria de fato é outra questão, mas o Dworkin, essa é a dificuldade com o Dworkin, a gente está lidando com uma teoria abrangente, com traços, alguns traços de várias teorias, mas que não aponta para nenhuma teoria específica. Mas ele vai considerar que se a gente está falando de determinar a intenção de legisladores individuais, a gente vai ter que fazer duas coisas. Primeiro, se a gente está falando de determinar isso, a gente está falando de determinar estados mentais de legisladores individualmente, e depois de combinar isso como um corpo legislativo. Mas aqui o Dworkin, eu acho que ele meio que toma como implícito alguma discussão de ontologia social, mas que assume que quando a gente está falando da intenção de um corpo legislativo, a gente está falando de uma construção teórica, afinal de contas, um corpo legislativo por si só não tem estados mentais e toda aquela coisa. Mas que quando a gente está considerando, o que ele vai fazer para facilitar a discussão é dizer, ele vai considerar, como o Renato tinha falado, ele vai
imaginar uma legisladora, a Smith, que vamos dizer, ela é representativa de todo esse corpo legislativo. A gente vai assumir que a intenção dela é igual à intenção de todo mundo desse corpo legislativo. Então, se a gente descobre qual que é a intenção dela, ou seja, se a gente determina quais são os estados mentais dela, quando ela aprovou essa lei, a gente determinou de todo o corpo legislativo. E aí a questão vai ser de quais são os estados mentais que a gente deveria considerar como compondo a intenção. Ele vai falar sobre as esperanças e sobre as expectativas de um legislador. As esperanças estariam relacionadas à ideia de como ele é bem intuitivo, mas de como esse legislador espera que essa lei venha a funcionar e venha a ser aplicada por um juiz, e as expectativas estariam relacionadas a como esse legislador espera, ou melhor, como esse legislador, em português fica meio estranho isso, mas qual é a expectativa desses legisladores de como ele acha que essa lei vai funcionar e vai ser aplicada. Isso, obrigado, Vitor. Essa é uma discussão que eu acho que é meio confusa no Dworkin, mas a ideia seria que as duas seriam candidatos com problemas, né? Tanto quando as expectativas e as esperanças conflitam, quanto quando elas convergem entre si. Pelo que eu entendi, e se vocês discordarem de mim nesse ponto, por favor, falem, porque eu estou precisando reler esse capítulo. Mas a ideia, pelo que eu entendi, é que a ideia de intenção como esperança, ela vai ter a ver com a ideia da vontade de uma maioria. Está lá na página 323. Ele vai falar aqui que o apelo intuitivo da ideia da esperança como intenção é que a legislação ela deveria expressar a vontade de uma maioria dos legisladores e que vamos dizer, e que essa vontade é mais uma questão de esperança dessa lei ser aplicada de uma maneira XY do que de predição. O ponto que complica essa noção de esperança como candidato para a noção de intenção é que... Peraí, deixa eu só não olhar minha nota para ver se eu não estou falando nenhuma besteira. Que muitas vezes isso não vai refletir como realmente legisladores de fato legislam, né? Ou seja, vai se adequar muito pouco à nossa prática jurídica. Porque muitas vezes os legisladores eles vão criar leis e aprovar leis de acordo com matérias de alto interesse mesmo, ou questões de cálculo político. Por exemplo, eles podem, no âmago deles, no íntimo, por exemplo, querer que a união homoafetiva seja aprovada por motivos, sei lá, vamos pensar por motivos de convicção mesmo, de ele achar que isso é o moralmente correto, mas que por cálculos políticos ele venha a se opor ou mesmo a propor algum tipo de lei que proíba a união homoafetiva, por exemplo, ou qualquer coisa assim. Ou a gente pode falar de lobbies, etc, etc. Por outro lado, quando a gente pode considerar a noção de a noção de expectativa, porque, vamos dizer, o apelo intuitivo dessa ideia é que, vamos dizer, quando essa legisladora, a Smith, ela vota por alguma lei, ela espera, ou melhor, ela tem a expectativa de que essa lei venha a ter alguma consequência específica e que, de certa forma, ela consente com essas consequências específicas, porque ela tem essas expectativas. O problema, e o argumento do Dworkin para isso eu acho meio confuso, mas o problema com essa noção de expectativa para ele é que, se ela é aceita de maneira geral, ela acaba sendo meio paradoxal, porque
ela vai ter como resultado que os juízes eles vão estar... Porque quando a gente está falando de uma teoria da ideia de expectativa como intenção, a gente está falando de uma teoria de interpretação de leis. Então, a gente vai ter uma teoria da interpretação de leis que vai dizer que a intenção do legislador é que o juiz considere que a intenção, vamos dizer, que a intenção do legislador é que o juiz venha considerar a lei de uma certa maneira, eu não sei se vocês entenderam aqui, mas a ideia é que a gente vai ter um certo ciclo vicioso em que a gente não vai ter realmente nenhuma intenção, vamos dizer, a gente não tem algum tipo de proposição como minha intenção é que o juiz venha aplicar a lei de maneira X. A gente tem alguma ideia, vamos dizer, de que o legislador ele tem a intenção que o juiz venha a interpretar essa lei de alguma maneira que venha a atender algum auto-interesse dele. E o Dworkin vai dizer que isso gera algum tipo de paradoxo que deve levar à rejeição dessa ideia. Até que ponto ele tem razão nesse ponto, eu acho meio estranho. Eu sinceramente, acho o argumento dele meio... Não sei, tem algo de errado com isso, pra mim. Isso tá lá na página 324, para quem quiser dar uma olhada. Pode interromper aí, Vitor, por favor. É que eu tô vindo só hoje, eu fico com vergonha de falar sem. Eu acho que eu entendi o que eu consigo também ver um paradoxo nisso, porque pelo que eu entendi, as expectativas são a previsão fática que o legislador faz de como a lei vai ser aplicada. E aí você teria um juiz aplicando a lei nos termos em que o legislador achava que o juiz ia aplicar. Aí, se o juiz achasse que se o legislador falasse, o juiz vai aplicar corretamente. Então o juiz falou, pô, o legislador confiou em mim, então vou aplicar. Mas se o legislador pensasse, ele vai aplicar incorretamente, então vou aplicar incorretamente. Aí não faz muito sentido, porque é uma coisa fática e o juiz estaria dando algum status normativo para aquilo. Aí, nessa parte, surpreendentemente, eu concordo com o Doug. Então, se eu entendi certo, pelo menos. Não, seria exatamente esse o ponto dele. Tem algo estranho aí, mas para mim mas eu não saberia ir mais além disso, então eu vou deixar esse ponto por enquanto. Até porque eu não sou nenhum teórico dos jogos, mas não sei, tem algo... enfim, eu vou dar esse argumento de barato pro Dworkin, porque eu acho que... Só por quem disse, né? Vamos deixar para quem trabalha com teoria dos jogos. Sim, ele até faz esse comentário, né? Ele coloca que isso coloca um quebra-cabeça para a teoria dos jogos, mas não estabelece nenhuma... Como que é? Não estabelece uma técnica prática para o entendimento de estatutos. Legisladores podem predizer de forma útil como os juízes vão interpretar os seus estatutos, somente se eles pensarem que os juízes estão usando algum método de interpretação estatutória que é independente das predições dos legisladores. Enfim, é o ponto que o Vitor falou mesmo. Mas aí, bom, ele vai rejeitar esses dois candidatos, esses dois tipos de estados mentais que a gente poderia considerar como intenção, e vai falar da ideia de convicções. Isso ainda está lá na página 324, no finalzinho dela. E como convicções, a gente pode falar das razões para, sei lá, o conjunto de convicções ou de razões para agir que levaram um legislador a votar favoravelmente a um projeto de lei, né? Que me parece realmente uma noção muito mais plausível, em certo sentido. E aí o Dworkin vai considerar ele vai deixar essa ideia em hold e vai voltar, na verdade, para a ideia de esperanças e expectativas para discutir um outro desafio, que é o desafio vamos dizer, das situações não consideradas pelo legislador, né? Por exemplo, no caso dos estatutos de Nova York para estatutos testamentários de Nova York, o caso do Elmer, que matou o avô para conseguir a herança dele, ou no caso que a gente está discutindo aqui, o caso do Snail Darter, que tem a sua única morada aquele lago que, vamos dizer, que
onde a construção dessa barragem resultaria na extinção dessa espécie, né? O ponto aqui é que parece que a gente não consegue determinar algum tipo de estado mental realmente existente em algum tempo, a partir do qual a gente pode interpretar esse estatuto, e que a partir desse momento o que a gente vai fazer recurso é alguma forma de raciocínio contrafactual para determinar que esse legislador, se ele fosse confrontado com esse tipo de situação, ele legislaria de forma X ou Y. Ou então, ainda numa outra variante disso, ele vai dizer que se depois dessa lei ter sido aprovada, esse legislador fosse confrontado com essa situação, ele emendaria ou não emendaria essa lei, por exemplo. Até aqui eu acho que é mais ou menos consensual essa ideia de raciocínio contrafactual nesse tipo de caso, né? Ele vai considerar ainda aquela ideia de... Como que era mesmo? Ah, não, essa é uma discussão anterior até, que não é tão importante, mas o Dworkin vai considerar toda aquela discussão sobre se a gente deveria considerar, vamos dizer, pessoas que poderiam ter legislado contra algum tipo de lei, por exemplo, ter emendado ela e não fizeram por alguma razão, se a gente deveria ter considerado essas pessoas como legislador, mas a gente pode deixar isso de lado. O ponto aqui, e me interrompam se eu estiver errado, porque esse é um ponto que eu ainda preciso reler. Peraí, deixa eu até ver como que eu coloquei nas minhas notas. Tá, a gente tem que... O ponto que o Dworkin quer levantar aqui é vamos dizer, qual é o teste desse raciocínio contrafactual que a gente tem que elaborar. Por exemplo, quais são as circunstâncias em que a gente tem que imaginar que nas quais esse legislador legislaria a favor ou contra essa lei. Porque, por exemplo, a gente pode ter casos em que essa legisladora hipotética, ela, confrontada com esse caso que ela não considerou, ela legislaria contra ou a favor dessa lei, mas ela só fez isso dessa forma por causa de circunstâncias acidentais, como, sei lá, ela foi chantageada politicamente, ou ela estava querendo antagonizar com o inimigo político dela, ou então até por motivos um pouco banais, como, por exemplo, ela estava com preguiça de ter se empenhado mais em algum tipo de campanha política, ou qualquer coisa desse tipo. Então, o ponto que o Dworkin vai fazer aqui é que parece ser um pouco estranho ou contraintuitivo considerar essas circunstâncias, e que provavelmente o tipo de teste de raciocínio contrafactual que a gente teria que elaborar seria um que não levaria em conta esse tipo de acidente, vamos dizer, ou de circunstâncias acidentais. Ou, em outras palavras, o Hermes ele teria que desenvolver um tipo de contrafactual sobre como essa legisladora decidiria sem levar em conta esses acidentes, e o ponto que o Dworkin vai levantar é que isso ou acaba, vamos dizer, resultando em um teste um pouco arbitrário, ou levaria a um teste muito estrito, porque a gente não teria como determinar esse tipo de coisa realmente. Vamos dizer, de forma realmente confiável, sobre como essa pessoa realmente legislaria. Eu não sei até que ponto esse ponto do Dworkin é exatamente plausível, o que vocês acharam, mas tô falando demais já. Eu boiei nesse ponto eu te falei até isso, né, mais cedo. Eu boiei nesse ponto, então, assim, eu não tenho absolutamente nada a dizer a respeito dele. O Renato tem. Ainda bem. Exato. Essa análise contrafactual é bem interessante porque ele fala, para prever algo de alguma futura decisão, botar um legislador diante de uma lei na qual ele não tinha conhecimento, não estava se deparando, e saber qual seria o seu voto
a sua posição, levando em consideração as intenções, no caso, as esperanças, depende de vários fatores externos. Ele pode votar de acordo com várias situações egoístas, pensando no seu dinheiro, no interesse de algum partido público, com birra com alguma pessoa que ele tem uma confusão na área política, etc. Não tem como você saber de exatamente como ele iria votar, porque depende de vários fatores que você tem que imaginar várias situações e não vai saber nunca ao certo. E aí ele fala, não tem como saber como ele iria votar em um caso que ele não se deparou, levando em consideração esses fatores subjetivos de vontades, porque depende de fatores internos e externos. Agora, se você for pensar de acordo com as convicções, aí você tem como saber como ele se posicionaria. Porque as convicções, na verdade, partem de uma dinâmica de um sistema coerente, de convicções políticas, de princípios que, por meio dessas convicções, tem como saber mais ou menos o caminho que ele costuma andar. E não ele em si, mas a estrutura legislativa no qual ele faz parte. Então, não seria algo absurdo você pensar como seria a sua posição, a posição desse legislador levando em consideração as convicções, porque as convicções normalmente percorrem o mesmo caminho coerente. Então, não tem como fugir um pouco dessa coerência se tratando de convicções. E me trouxe uma semelhança muito forte. Eu vou, inclusive, fazer uma analogia. Vocês podem até achar que isso é um pouco doido, mas da dedução que existe, eu até tenho uma anotação aqui, mas frente a outra situação. Há uma dedução lógica estática, que é o sistema estático de Kelsen, a respeito de uma norma que você sabe que ela é norma jurídica por conta do seu conteúdo, e as outras normas que repetem o seu conteúdo são normas jurídicas, porque há uma dedução lógica a respeito da estrutura do conjunto de normas por conta do conteúdo. Há uma dedução lógica das convicções desse histórico de decisões, e aí há uma dedução. Eu já sei qual será as próximas decisões, de acordo com as decisões anteriores, porque parte de uma convicção, parte de uma estrutura, de um sistema lógico de princípios, que é a mesma lógica que eu considero no sistema estático de Hans Kelsen, que já sabe como serão as próximas normas, por meio do conteúdo das normas que antecederam ela. Sabe que essa dedução, existe essa dedução do Oak nas convicções, mas não existe essas deduções a respeito do que eles pensam, porque varia de vários conflitos externos que a gente, ao menos, não faz a mínima ideia do que pode existir, como o legislador pode reagir frente a eles. Sabe? Então, não sei se eu viajei muito trazendo esse exemplo de caso, mas eu achei interessante. Cara, eu acho que tu viajou um pouco. Tô brincando. Sobre isso, eu tenho. Ah, desculpa, Bárbara, perdão. Pode falar, Vitor. Eu tenho bastante coisa para falar. Eu acabei não fazendo apresentação, mas eu acho que agora é relevante falar que eu sou formado em Direito, mas eu fiz mestrado e estou fazendo doutorado em Lógica e Matemática. Aí, sobre o que você falou, eu tenho. Deixa eu ver nos pensamentos. Só para falar em ordem. Eu já li a literatura da lógica da filosofia sobre contrafactuais. É a coisa mais caótica que eu já vi na minha vida. Porque não tem assim, não tem nenhuma base, nenhum consenso. É a coisa mais selvagem, assim, uma das áreas mais selvagens que eu já vi na filosofia, em todas as minhas leituras. E sobre o que o João estava falando, eu estava pensando aqui que, em alguns casos, não parece ser muito problema. Por exemplo, caso de coação, se você eliminasse coação, a decisão seria. Mas qualquer coisa além disso, você vai entrar numa análise muito fina, que realmente, se muda um fato pequeno, você pode análise para outra direção e parece ser uma coisa muito sensível, realmente. Se você mudar levemente o critério que você vai usar, aí você pode fazer isso politicamente. Tem que usar esse critério. Você vai mudar completamente o resultado. Então, realmente, eu tendo a concordar que isso é bem problemático, o do que está certo argumentar contra. O João levantou a mão. Então, o Dworkin até menciona isso realmente, de que... Deixa eu até achar a página, peraí. Lá na página 325, de que
até mesmo determinar um valor de verdade de desse tipo de condicional contrafactual é problemático, porque não é nem o caso que ela pode ser só verdadeira ou falsa, mas pode ser também nem verdadeira nem falsa, né? Ele é um tipo de ressalva que ele faz em 5 linhas e depois ele referencia um artigo do Nelson Goodman. Mas Sim, ele é o fica nesse artigo mais ponto. fácil da área. É porque, Sim. assim, contrafactual surgiu, e isso é uma coisa muito histórica. No século passado, um cara chamado Saul Crick criou a lógica modal. Ele criou a lógica modal não, mas ele criou uma formalização boa. E é uma formação tão boa que o debate sobre esse tópico explodiu. Por isso que a literatura é tão grande. Então, a primeira formulação intuitiva de possibilidade, necessidade. Só que, de fato, como você muda, você tem como formalizar matematicamente as noções de necessidade e possibilidade, mas são muitas formulações possíveis, muitas noções de necessidade e possibilidade, e está longe de ser uma questão, assim, quais possibilidades você considera, como você define possibilidade. Uma questão. E uma dessas questões me lembrou um ponto que o Renato falou. Tem um certo perigo em considerar esquemas conceituais e, assim, em alguma medida é bem tranquilo, mas para ser bem direto ao ponto, existem algumas pesquisas, por exemplo, mostrando que uma coisa que você espera que sejam satisfeitas em sistemas lógicos não é satisfeito em preferências, por exemplo. Você tem que preferências que não são transitivas sempre. Às vezes as pessoas preferem laranja a banana, preferem banana a coco, mas preferem coco a... Me perdi no raciocínio, mas tipo, você não consegue fazer uma cadeia lógica. E assim, pesquisa empírica, mostrando que as pessoas se contradizem nas preferências delas. E isso gera um problema bem grave para... Bem grave não, dá para considerar algumas coisas. Mas impõe algumas complicações sobre ver esquemas conceituais, convicções como quadros lógicos. Então, assim, eu acho que dá para ver como dedução lógica, mas em um sentido bem amplo e bem não exato. Porque se você vê num sentido bem exato, não dá muito certo, não. Mas o Kelsen, de fato, ele vê as coisas como quase que uma cima de lógica e em alguns sentidos mais formal mesmo, e em outros sentidos mais lato. Enfim, eu tô me perdendo um pouco, desculpa. O Mas, Vitor também pesquisou sobre Hans Kelsen, então ele também sabe sobre Hans Kelsen. sim. Ih, tá pisando em ovo. Tô brincando. Mas eu só quero aqui, aquela coisa de totalmente insana. Mas a gente chegou nessa parte dos contrafactuais. O que o Durkheim argumenta, e aí que eu me pergunto, o que que ele argumenta nessa parte? Alguém me relembra. Eu sei que o João acabou de falar, eu sei. Eu estou perdida. O que que o Dworkin argumenta? A gente tá. Porque a gente tá achando extremamente confuso a ideia de contrafactuais, mas não é o que ele diz também. Tipo, se a gente pensasse, se a gente bolasse todo esse esquema, ainda seria problemático. Eu não sei. O que que ele tá argumentando, por favor? Alguém me socorra. João, é isso que vai fazer? Me socorrer. Então, ele acaba só fazendo a ressalva de que é complicado falar dessa ideia de condicionais contrafactuais, porque isso ele está escrevendo em 86. Porque isso mesmo é um assunto, é um tópico contestado, né? Mas ele aqui ele vai pegar emprestada a noção de, qual que é o termo que ele usa? Ele não está sendo exatamente muito técnico, mas ele vai falar de possibilidade especulativa. Sei lá, de quão provável seria de que, sei lá, de que o Luizinho iria jantar em casa se ele tivesse comido antes na rua, nesse mundo possível. Alguma coisa tão simples como isso. Não é uma noção exatamente muito logicamente robusta que ele vai usar. É alguma coisa assim. Eu acho, inclusive, que faz muito mais sentido falar de alguma noção de proximidade modal, assim, de qual mundo possível seria mais próximo do nosso, se um evento que não aconteceu no nosso tivesse acontecido nesse. Mas esse é um assunto que o Dworkin não vai elaborar muito, porque não é exatamente o propósito dele. A ideia aqui é falar que, mesmo se a gente assumir essa ideia de determinar a intenção do legislador, nesses casos onde o legislador não foi confrontado com esse caso particular, a partir de um raciocínio contrafactual, a ideia é que, quando a gente considera esses casos, a gente vê que as noções de
esperança e as noções de expectativa, elas encontram complicações demais para continuarem a serem defendidas, elas teriam que ser rejeitadas também. A ideia de esperanças porque ela não se adequa muito bem à nossa prática jurídica e ao modo como legisladores de fato legislam, e a das expectativas, porque ela geraria um teste, provavelmente geraria um teste contrafactual muito estrito, porque a gente teria que deixar de lado, por exemplo, todas as circunstâncias acidentais, por assim dizer, em que um legislador, por exemplo, ele legislaria de uma maneira X. Por exemplo, as circunstâncias de cálculo político, circunstâncias de, sei lá, predisposições que ele tinha, que são predisposições que a gente consideraria acidentais, que não podem ser consideradas intenção do legislador, no sentido, sei lá, moralmente robusto de intenção, ou circunstâncias como, por exemplo, o fato de que ele estava sendo chantageado, ou todas essas coisas. E se a gente começa a descartar todos esses cenários de circunstâncias acidentais, a gente acaba... É estranho pensar o que exatamente sobra para a gente pensar, ok, nessa circunstância, desconsiderando todas essas circunstâncias acidentais, esse legislador decidiria de maneira X se ele pensasse sobre esse problema. E é por isso que ele rejeita a ideia de expectativas também. Eu entendi Basicamente, agora. Obrigada. Eu até acabei de pensar um exemplo bem concreto que seria o seguinte: imagina um legislador que está votando sobre questões de plano de saúde e a filha deles, ele era contra, mas a filha dele pegou câncer e ele mudou de ideia. Esse câncer da filha dele é uma circunstância acidental que a gente tem que desconsiderar ou é uma circunstância essencial porque mudou a opinião dele? Tem várias coisas que, assim, o juiz acordou com raiva naquele dia, com raiva porque um oponente dele fez o que ele vai proibir. Isso é acidental. E o que você considera acidental é uma coisa muito, muito, muito tênue. Então, realmente parece um péssimo critério de contrafactualidade. eu acho Porém, que até essa isso que o Bela Vagem... contrafactualidade, Opa, perdão. bem rápido, quando se trata de convicção, o Dworkin fala que pode fazer sim uma análise, né, do que vai ser feito quando se trata de convicção, né? Não é algo que ele fala que contrafactual assim não vai servir e depende de qualquer hipótese. Se ele não se deparou, não tem como saber, é impossível. Mas eu acho que quando ele se trata de convicção, ele fala, aí tem como a gente saber quais são as convicções qual o conjunto de convicções responderia melhor aquele caso, sabe? Exatamente. É por isso que eu acho que a ideia de convicção acaba sendo um candidato melhor. E eu acho que ele acaba apontando para um aspecto importante, que é que a ideia de intenção da qual a gente vai tratar é algum tipo de, sei lá, de noção moralmente carregada, ou moralmente robusta, quando a gente está falando da intenção do legislador. A gente não está meramente falando, igual ele mencionou, como seria o caso na ideia de expectativa e na ideia de esperança, de algum tipo de interpretação conversacional. A gente não está procurando exatamente os estados mentais desse legislador quando ele disse P, por exemplo. A gente está procurando de quais eram as razões para agir que motivaram ele a votar de determinada forma e não de outra. É isso que a gente tem, vamos dizer, num sentido ordinário, é esse tipo de coisa que a gente parece estar procurando quando a gente está falando da intenção de um legislador. E é isso. E é por isso, em parte, que a ideia de... Em parte, diria que totalmente, quase totalmente. Que a noção de convicções parece fazer muito mais sentido, porque a gente está falando do conjunto de crenças morais que motivaram aquela pessoa, pelo menos em parte, a agir dessa forma, né? Ou que pelo menos que ele usou para justificar a decisão dele. O que motivou ele podem ser razões de alto interesse, várias outras coisas, mas enfim. A gente tá quase terminando, né? A gente... Deixa eu ver. A gente só não cobriu muito a questão das convicções individuais e de grupo, né? É isso. Mas acho que... Eu não sei, eu acho que foi explicado quando o Renato falou. Só pra gente saber onde é que a gente tá lá no finalzinho. Deixa eu pensar.
Pode falar, Renato, por favor. Exatamente, Bárbara, a questão das convicções individuais, ele fala que a gente consegue ter acesso às convicções individuais pelos votos dos legisladores, pelas declarações que os senadores fizeram durante esse projeto de evolução da lei, de criação, etc., pela documentação que está em jogo ali, pela evolução das ideias que eles tiveram. São coisas que do Orkin traz como convicções pessoais. E aí ele fala que não precisa levar em consideração essas convicções pessoais de cada um, para juntar todas essas convicções e fazer uma convicção geral. Basta ir diretamente na convicção geral, que é da instituição, que já está botando em prática essas convicções nas suas decisões. Ao menos foi isso que eu entendi, sabe? Mas ele falou que as convicções individuais a gente consegue ter acesso de acordo com os votos, de acordo com as declarações, e as convicções gerais a gente tem de acordo com a prática. Tá? Isso, eu acho. Com o histórico. A única coisa que tem antes disso é que logo quando ele está ainda falando sobre interpretação, sobre intenções individuais, tomando convicções como a intenção do legislador individual, ele já fala que quando a gente está falando em convicções, a gente já abandona aquele método de comunicação conversacional. Ele abandona aí, né? Então tem esse ponto também que é importante para a gente ir para a próxima parte, que é como ele deve, então, entender que a ideia de convicção é uma convicção geral, ou é, como o Renato falou, né? É individual para formar uma geral, e daí ele tem dois caminhos, e ele escolhe justamente o que o Renato falou. Mas tem um motivo, né? Do porquê que ele faz isso. Eu não li essa parte 2 vezes, então eu não lembro. Mas tem um motivo. Porque, Bárbara, essa interpretação geral, ele falou que tem a ver com a integridade. Porque você não está ali tentando entender as convicções individuais de cada um. Quer saber a prática, a dinâmica, esse conjunto de princípios aplicados que fazem surgir as convicções gerais. E essas práticas, essas decisões antecedentes, são as integridades. São a forma de decidir baseado na dinâmica jurídica daquela sociedade de princípios, daquela comunidade de princípios. E aí ele fala que levar em consideração o histórico da própria legislatura é você escolher uma forma que se adeque à integridade, sabe? De acordo com as práticas que eles vêm fazer, e não individualmente tentar buscar a convicção de cada um. Basicamente isso que ele expressa, assim, não sei se está confuso. A gente tem antes disso uma coisa que vai ficar para semana que vem, tá? Por causa da hora. É a diferença que o Dworkin coloca entre conhecimento e convicção. Tem essa parte. Não sei se vocês lembram. Lembram? Eu lembro um pouquinho. Não é, nossa, muito relevante a mudar a nossa vida. Mas eu acho que é interessante para entender o que ele toma realmente por convicção. Né? Porque a gente falou disso e não chegou nessa parte. Eu não lembro de a gente ter chegado nessa parte. A gente chegou e eu dormi? Ou a gente não chegou? É que ele traz aquelas Não, ainda não. aquelas frases, né, que ele fala até de Édipo, de exemplo, que as convicções têm que ser de acordo com que eles saibam que vão acontecer e não que eles não tenham essa certeza. As convicções, você tem que ter convicção realmente, de fato, do que você está falando, do que está se fazendo. Foi uma parte que, inclusive, eu fiquei com muita dúvida a respeito disso, mas o final ele fala que não tem como se contradizer as convicções, pelo que eu entendi. Porque, na verdade, quando você está pensando que está se contradizendo as convicções, na verdade você está se confundindo, achando que é convicção, mas não é uma convicção. São pensamentos, não sei. Assim. Na semana que vem a gente esclarece essa parte, porque eu acho que ela é importante só para entender esse final da ideia de convicção, porque para diferenciar justamente conhecimento e convicção. Eu vou reler essa última parte também, para ver se faltou mais alguma coisa, porque daí a gente mais ou menos dá como parada, em vez de começar. Semana que vem o Rodrigo vai apresentar, mas eu e o João podemos fazer essa parte inicial, da página 329 até a parte que o Rodrigo começa, que é tipo 3 páginas, eu acho, 3 páginas. Ou 4 páginas. Então, mais ou menos, o que a gente pode fazer é parar no convicções conflitantes e dominantes. A gente para nessa. Pode ser, João. E daí a gente volta na semana que vem com essa parte, e daí passa para o Rodrigo.
Mas já pode falar, já continuar falando. Por mim, tranquilo. Acho que a única coisa que ainda faltaria realmente de principal é tratar sobre conflito entre convicções, que o Dworkin vai falando. Ou sobre convicções, enfim, entre incoerência no conjunto de convicções morais que uma pessoa tem. A ideia aqui vai ser basicamente de que, em muitos casos, a gente vai ter um legislador que tem algum tipo de convicção de moralidade política mais geral, e ele tem uma convicção particular, e que as duas vão se contradizer, eventualmente, e que o desafio para o Hermes vai ser determinar qual dessas convicções ele deveria levar em consideração como a intenção do legislador, né? Partindo do pressuposto de que ele está tomando a ideia de intenção como esse sistema de convicções, esse sistema coerente de convicções políticas de um legislador, né? E depois que a gente conseguiu determinar isso para uma pessoa, a gente tem que passar para o desafio de como que a gente faz para determinar a intenção do corpo legislativo como um todo, né? Porque até esse momento a gente estava, eu já pensava, mas a gente estava partindo do pressuposto de que todos os legisladores, eles estavam pensando da mesma maneira. No caso quando a gente estava indo nesse modelo de interpretação conversacional. O problema de quando a gente passa por esse modelo de interpretação conversacional para esse modelo, de novo, de interpretação construtiva, é que agora a gente não está só pressupondo que todo legislador estava sustentando o mesmo estado mental, seja algum tipo de esperança de que algo aconteceria, ou algum tipo de expectativa de que algo aconteceria. Agora, quando a gente está falando de intenção como convicção, a gente está pressupondo algo ainda mais implausível e que tem que ser explicado, de que todo legislador ele teria o mesmo conjunto de convicções políticas, o que parece explicar muito mal o que acontece de fato, que é o fato de que mesmo pessoas dentro da mesma facção política ou do mesmo partido têm convicções diferentes e razões diferentes para apoiar algum projeto de lei, né? Enfim, algo mais ou menos trivial, mas que tem que ser levado em conta por algum tipo de teoria da interpretação que procura se apoiar na ideia de intenção do legislador, né? E aí ele vai procurar explicar como essa ideia só faz sentido se a gente faz uso da noção de integridade, e como o Renato tinha falado, que é muito menos oneroso, teoricamente, ou sei lá, invertendo a ordem das coisas. A gente tem uma teoria filosoficamente muito mais simples se a gente deixa de assumir essa estratégia de considerar o conjunto de crenças, ou melhor, atribuir um conjunto de crenças que se adequa a todo o histórico legislativo daquela pessoa e faz isso para todos os legisladores, e depois tenta atribuir algum tipo de teoria abrangente, algum tipo de interpretação das convicções desse corpo legislativo como um todo, e a gente passa a interpretar o histórico da legislação como um tipo de prática jurídica. E aí vai entrar de novo, aí é basicamente a ideia, para surpresa de ninguém, de que a melhor forma da teoria da intenção do legislador colapsa no direito como integridade, e que, portanto, a gente não tem nenhuma outra razão para não assumir a versão filosoficamente sofisticada do direito como integridade, né? Mas isso aí a gente pode e deve, eu acho, retomar na próxima reunião, né? Eu acho, só para fazer uma ponte com o próximo ponto daí, que felizmente o Rodrigo se voluntariou para apresentar. Então, na semana que vem a gente vai terminar esse capítulo, e na outra a gente vai começar o capítulo sobre a Constituição. E a gente não tem voluntários ainda, e ele é grande, então acho que eu dividi, eu só não botei a data ainda, mas vai ser nos próximos 2 sábados também. Acho que os únicos que a gente não tiver, eu aviso vocês no grupo antes, né? A gente vai meio que terminando.
Eu vou finalizar a gravação. Putz, eu vou ter que abrir no computador para finalizar a gravação, mas eu vou finalizando a gravação, porque eu acho que hoje avisos, assim, eu não tenho muitos, e os que eu tenho que falar depois de terminar a gravação. Calma aí. Deixa eu pensar no que mais que a gente tinha para ver. Sim, uma coisa para o pessoal novo que ficar com vontade de participar. Como é todo